Olá, pessoal. Aqui é o professor André Lessa, do Unicursos, professor de matemática. Hoje nós iremos resolver o simulado de matemática, as 15 questões de matemáticas cobradas pela banca VUNESP para a prova de soldado da Polícia Militar. Então, foi um simulado interno nosso aqui. Então, vamos à primeira questão. 3 equipes, A, B e C, participam de uma competição promovida por um colégio. Uma das tarefas dessa equipe é resolver a seguinte expressão matemática. E é igual a raiz quadrada de, menos 2 elevado ao cubo mais 5 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado a menos 1, vezes 3 elevado a 0, vezes a raiz quadrada de 144 dividido por 6, fecha parênteses, produto desses dois parênteses, menos 2 ao quadrado. A equipe vencedora receberá uma pontuação que corresponde ao valor da expressão E elevado ao cubo. O número de pontos que a equipe vencedora receberá será... Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, então, para o E. Então, nós temos aqui. Parece uma coisa complicada, né? Uma equação bastante complexa, mas é várias coisas simples, vários tópicos simples. Então, se nós separarmos cada um deles, vai ficar mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, nós temos aqui menos 2 elevado ao cubo. Então, o primeiro, menos 2 elevado ao cubo. O que é o menos 2 elevado ao cubo? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, menos 2 elevado ao cubo, 8. O 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, nós temos aí 5 vezes 5, que vai dar 25. Agora nós temos um probleminha, Muita gente acaba não conseguindo fazer isso aqui. 2 elevado a menos 1. O que significa esse 2 elevado a menos 1? Sempre que nós tivermos um número elevado a um expoente negativo, nós temos que inverter essa fração para que ele fique positivo. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2 elevado a 1. Então, isso aí vai ser meio. 3 elevado a 0. Todo número elevado a expoente zero é igual a 1. A raiz quadrada de 144, raiz quadrada de 144 vai ser 12, E o que nós precisávamos saber já está aqui. Então, quem que vai ser o E? É uma raiz quadrada do nosso menos 2 ao cubo, que vai ser menos 8, mais o 5 ao quadrado, que é o 25, dividido por 2 elevado a menos 1, que vai ser meio. Isso tudo multiplicado por 3 elevado a 0, que é 1, vezes a raiz quadrada de 144, que é 12. Tudo isso dividido por 6, menos 2 ao quadrado. Nós também sabemos que um número negativo elevado a expoente par acaba sendo positivo. Mas note bem que nesse caso nós não temos o sinal negativo elevado também. Então, aqui nós não vamos transformar isso aqui em mais 4. Vai ficar menos 4 mesmo. Então, o E vai ser a raiz quadrada de 25 menos 8. Se eu tenho 25 e devo 8, vai sobrar 17. 17 dividido por meio, que multiplica 1 vezes 12 dá 12, dividido por 6 vai dar 2, Então, menos 4. Então, e aqui? Como é que a gente pode fazer esse 17 dividido por meio? 17 dividido por meio, eu posso colocar o número 1 aqui embaixo e falar, é a primeira fração multiplicada pela segunda invertida. Então, 17 vezes 2 vai dar 34 sobre 1. Agora, tem um jeito mais fácil de você gravar isso.
por exemplo, se você tivesse R$17 dividido em moedinhas de R$1. R$17 em moedas de R$1 vai ser 17 moedas. E se nós tivéssemos R$17 dividido em moedinhas de 50 centavos? Porque esse meio é como se fosse 50 centavos. Então, R$17 dividido em moedas de 50 centavos, nós vamos ter o dobro de moedas. Então, vai ser 34 moedas. Então, dividir um número por meio nada mais é do que multiplicá-lo por 2. Então, nós vamos ter aqui a continuidade. O nosso E vai ser a raiz quadrada de 34 vezes 2 menos 4, né? Esse E vai ser a raiz quadrada de 68 menos 4. O E vai ser a raiz quadrada de 64. Então, nós temos que o E vai ser 8. Então, chegamos no E igual a 8. Agora, o que nós não podemos esquecer é que está sendo dito o seguinte: a pontuação da equipe vai ser o E elevado ao cubo, né? Nós temos uma alternativa aí que fala que a alternativa correta seria 8. Mas, na verdade, não é isso que ele está pedindo. Ele quer o E ao cubo. Então, é o 8 ao cubo, que é 8 vezes 8, que é 64. 64 vezes 8 vai dar 512, né? Então, pessoal, nós temos como alternativa correta dessa questão a alternativa C, 512, né? Então, o que nós temos que ver a respeito dessa questão? Parece uma questão complexa, uma questão longa, né? Mas nós temos muitos conceitos aí que deu para trabalhar com ela. E às vezes você chega no E, né, que é o 8, e fica tão afoito ali querendo marcar a alternativa e esquece do que o enunciado está falando. Ele está pedindo E ao cubo. Então, E ao cubo é 8 ao cubo, é o 512. Porque você não pode nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Então, a alternativa correta dessa questão, alternativa C, né? Resposta C. Vamos para a próxima questão. Um lote de peças foi totalmente produzido em 3 etapas. Na primeira etapa, foram produzidos 2/5 do número total de peças. Na segunda etapa, foram produzidos 3/5 das peças restantes. E as últimas 480 peças foram produzidos na terceira etapa. O número de peças produzidas na primeira etapa foi... Então, pessoal, essa questão é uma questão de equação de primeiro grau. E essa equação de primeiro grau nós vamos resolvê-la desenhando pelo método do chocolatão. Então, olha só. O que foi dito inicialmente? Na primeira etapa foram produzidos 2/5 do número total de peças. Então, nós vamos dividir isso aqui em 5 partes. E foi falado que na primeira etapa foram produzidas 2/5. Então, ó, primeira etapa. Dois quintos do total de peças. Na segunda etapa foram produzidos 3/5 das peças restantes. Então, as peças restantes são essas, ó. Eu vou desenhar o mesmo chocolate aqui embaixo, ó, do mesmo tamanho, só que agora está falando que foram produzidas 3/5 desse restante. Então, nós vamos dividir isso aqui em 5 partes. Vou melhorar isso aqui para dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1, 2. Então, ó, na segunda etapa, 3/5 do restante, certo? E, finalmente, né, as 480 peças foram produzidas, as últimas 480 peças foram produzidas na terceira etapa. Então, aqui na terceira etapa, 480 peças,
Isso aqui na terceira etapa. Então, nós vamos pegar esse 480 e dividir em duas partes, ó. Então, aqui vai ficar 240, 240, 240, 240, 240. Então, se nós fizermos aqui 240 vezes 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Vão 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então, essa região toda aqui vai estar com 1.200 peças. Então, essa região de baixo, 1.200 peças, que vai ser a de cima também. Agora, esse 1.200 dividido em 3 partes, nós vamos ter 400, mais 400, 800, mais 400, 1.200. E o que está sendo pedido é a quantidade de peças produzidas na primeira etapa, que é o mesmo 400, 400. 400, 400, 400, 400, 400. Então, na primeira etapa foram produzidas 800 peças. Então, nós temos aí, né, como resposta dessa nossa questão, a alternativa delta. Né? Resposta D. Então, pessoal, está aí uma representação, né, diferente de equação. Então, ao invés de montarmos uma equação, a gente pode desenhar a solução. É o que eu chamo aí de resolução pelo método do chocolatão. Vamos agora, então, para a nossa próxima questão. Uma fábrica produz 3 tipos diferentes de parafusos, em 3 tipos de máquinas distintas. A cada 40 minutos, uma máquina M1 produz um lote com 10.000 unidades de um parafuso P1. A cada 36 minutos, uma máquina M2 produz um lote com 30.000 unidades de um parafuso P2. E a cada 30 minutos, uma máquina M3 produz um lote com 20.000 unidades de um parafuso P3. Todas trabalhando ininterruptamente. Se em determinado instante T, as 3 máquinas iniciarem simultaneamente as produções de seus lotes de parafuso e trabalharem de forma ininterrupta, então é verdade que o número total de parafusos produzidos até a primeira vez em que as 3 máquinas terminarem ao mesmo tempo os lotes que cada uma produz será igual a... Então, quantas peças serão produzidas? Então, pessoal, essa é uma questão de MMC, só que é uma questão um pouco mais complexa. Então, nós temos aqui uma máquina M1, uma máquina M2, uma máquina M3, né? Nós temos aí, a máquina M1, né, produz os seus lotes a cada 40 minutos, a máquina M2 a cada 36 minutos e a máquina M3 a cada 30 minutos. E nós temos aí o total de peças, né? A máquina M1 está produzindo um lote com 10.000 peças, né, cada lote. A máquina M2, 30.000 unidades. E a máquina M3, né, nós temos aí lotes com 20.000 unidades. Então, uma coisa seria a questão perguntar apenas depois de quanto tempo as 3 máquinas encerrarão os seus lotes, né? Depois de quanto tempo as 3 máquinas encerrarão juntos os seus lotes. Então, olha só, dá por 2, né? A metade de 40 vai ser 20, né? A metade de 36, 18, a metade de 30, 15. Dá por 2 de novo? 10, 9, o 15 se repete. Por 2 novamente, 5, 9 e 15. Dá por 3? 5, 3 e 5. Por 3, 5, 1 e 5. E por 5, 1, 1, 1. Então, nós vamos ter aqui 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, 2 ao cubo, 8. 3 ao quadrado, 9. E aqui, vezes 5. Então, 8 vezes 5, 40. 4 vezes 9, 36, com mais um zero, 360. Então,
depois de 360 minutos, as 3 máquinas encerrarão os seus lotes. Então, esse seria o primeiro grau de dificuldade. Só que ele não está perguntando em quanto tempo, ele está perguntando a quantidade de peças. Um segundo grau de dificuldade seria assim, quantos ciclos, né? Quantos ciclos cada peça produzirá? Então, por exemplo, aqui nós temos que a máquina 1 produz cada ciclo em 40 minutos. Então, vamos colocar aqui, ó, máquina 1, nós temos 360 minutos, só que nós vamos dividir isso aqui por 40. Então, olha só, a máquina 1 vai encerrar 9 ciclos. E a máquina 2? Se a gente pegar os mesmos 360 minutos, só que a máquina 2 faz cada ciclo em 36 minutos. Então, isso aqui vai dar 10 ciclos. E a máquina 3, né, nós temos aqui os 360 minutos, só que cada ciclo da máquina 3 é feito em 30 minutos, certo? Então, aqui nós vamos ter 12 ciclos. 12 ciclos. Então, se fosse só o tempo, 360 minutos. Se fosse quantos ciclos cada um tivesse produzido, 9 ciclos para a máquina 1, 10 ciclos para a máquina 2 e 12 ciclos para a máquina 3. Mas ele quer a quantidade de peças. Então, para cada um daqueles 9 ciclos, são produzidas 10.000 peças. Então, nós vamos ter 9 vezes 10.000, o que vão dar 90.000 peças. E aqui, 10 ciclos, mas cada um com 30.000. Então, nós vamos ter aqui 300.000 peças. E agora aqui nós vamos ter 12 ciclos, mas cada um desses ciclos com 20.000. Então, 12 ciclos com 20.000, nós vamos ter aí 240.000 peças. Como ele quer o total de peças, é só a gente somar isso tudo. 0, 0, 0, 0, 9 e 4, 13, vai 1, 1, 4, 5, 6. Ó. Então, a resposta final dessa questão, 630.000 peças. Né? 630.000 peças, nós temos aí a alternativa correta, alternativa E. Então, pessoal, essa questão realmente é uma questão de MMC, mas é uma questão com um grau de dificuldade muito maior, né? Então, como a nossa última prova de soldado da PM aí, do primeiro semestre de 2019 foi um pouquinho caprichada na parte de matemática, nós elevamos o nível aqui para o nosso simulado, né? Então, não se assuste aí com o grau de dificuldade dessa questão. Vamos então agora para a nossa próxima questão. A figura mostra um canteiro retangular K que ocupa 21 metros quadrados da área total de um jardim quadrado ABCD. Se a razão entre a área do canteiro K e a área restante do jardim, sombreada na figura, é de 7 para 20, então a medida do lado do jardim ABCD é igual a quanto? Então, vamos lá. A gente sabe então que a razão vai ser uma razão de 7 para 20. Então, vamos voltar aqui na nossa figura, né? Então, essa questão também nós vamos usar uma estratégia de resolução, né? Então, assim como para equação de primeiro grau, a gente usou o método do chocolatão, agora, para razão e proporção, nós vamos usar o método do chocolatinho. Então, olha só.
a gente tem aqui a área K está para a área restante, assim como 3 está para 20. É isso? Não, 7 está para 20. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 está para 20. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, a razão entre a área K e a área restante é de 7 para 20. Só que foi falado para nós que a área K tem 21 metros quadrados. Então, nós vamos pegar esses 21 metros quadrados e dividir em 7 pedacinhos. 21 dividido por 7 vai dar 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. E aqui eu também sei que é 3. Então, se aqui eu sei que são 20, em cima são mais 7, o total, né, vão ser 27 quadradinhos. Então, a área total vai ser 27 vezes 3. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Então, a área total vai ter 81 metros quadrados. E como nós temos lá um retângulo, um quadrado, né? Um quadrado, que lado vezes ele mesmo vai dar 81? 9. Então, o lado, né, do nosso quadrado aí vai ter que ter 9 metros, né? Então, nós temos aí como resposta correta dessa questão, a alternativa B. Né? Questãozinha bacana essa também, né? Então, nós temos aí a razão e proporção. Sempre que você tiver razão e proporção, você pode desenhar as soluções. Você não precisa ficar montando sistemas de duas equações com duas incógnitas. Esse desenho vai facilitar e agilizar a sua resolução. Vamos então para a nossa próxima questão. Então aí a alternativa B, né? E a nossa próxima questão. Em uma promoção, um produto era vendido com 10% de desconto sobre o preço de etiqueta, a R$ 108. O lojista pensa em ampliar, em aplicar sobre o preço de etiqueta um acréscimo de 10%, gerando o novo preço de venda que vigorará após a promoção. Nessas condições, o novo preço de venda será de quanto? Então, questão bastante clássica de porcentagem. Então, nós temos aqui o preço de etiqueta, aqui o preço com desconto e aqui o preço com acréscimo. Então ele está falando que deu um desconto, né, de 10%. Era vendido com um desconto de 10%, por um preço de R$ 108. E aí ele estava pensando em dar um acréscimo, né, aumentar esse produto em 10%. Para saber então qual que seria o preço com acréscimo. Bom, só lembrando aqui que se você dá um desconto de 10% em cima desse preço, para você voltar se eu quero antes, não adianta aumentar 10% em relação a esse preço. Os valores não vão voltar, né? Não voltam.
Então, aqui, só para você ter uma ideia, o valor, o preço de etiqueta aqui é 120. O preço de etiqueta é 120. Eu poderia fazer uma estratégia para voltar a essa questão, né, para voltar a esse valor. Então, ó, 10% de 120 é 12. Então, 120 menos 12 reais vai dar os 108. Então, 10% de 120 é 12. 10% de 108 é 10,8. Então, não posso somar 10% ali. Mas vamos supor que a gente ainda não soubesse esse preço de etiqueta. Para resolver essa questão, eu tenho como vir do 108 direto para o X, né? Então, olha só. Eu posso partir do 108, vir direto para o X, sem que seja necessário chegar no preço de etiqueta. Bastando para isso fazer uma regra de 3. Então, você tem a porcentagem, certo? E você tem o valor em reais. Então, olha só. Se aqui tem 10% de desconto, então a porcentagem aqui vai ser 90%. 90% está para um preço de 108. E se aqui eu vou precisar de 10% de acréscimo, então ali nós vamos ter 110%. 110% está para X. Podemos cancelar isso aqui. Grandezas diretamente proporcionais a gente pode multiplicar em X. Então, 9x é igual a 11 vezes 108. X vai ser 11 vezes 108 dividido por 9. Então, se a gente pegar o 108 e dividir por 9, ó, nós vamos ter aqui 12, né? Então, dá para simplificar o 108 com 9, vai dar 12. E o x vai ser 11 vezes 12. Então, 11 vezes 12. Então, se a gente inverter isso aqui e colocar 12 vezes 11, então vai ficar 12 mais 12, 132. Então, o valor com os 10% de acréscimo, eu já consigo chegar nos R$132. Então, R$132 é a nossa alternativa Bravo, né? Alternativa B. Certo? Então, pessoal, porcentagem é uma questão que vai sempre ser cobrada para vocês. Então, olha só, eu nem precisei usar o valor intermediário. Dá para fazer uma regra de 3 simples aí nessa questão. Vamos para a nossa próxima questão. Para ter uma conta em um banco, o brasileiro paga uma tarifa mensal que lhe dá acesso a um determinado pacote de serviços. O gráfico de setores, resultado de um levantamento feito com usuários dos 5 maiores bancos do país, mostra a distribuição percentual dos valores mensais pagos. Então, nós temos aí, né, até R$20, né, 39,22%, de 21 a 40%, ou melhor, de 21 a 40 reais, né, de 21 reais a 40 reais, né, dessa taxa, tem 34,6%, e de 41 a 60%, 9,4%. De 41 reais a 60 reais, 9,4%. E acima de 60 reais, 16,78%, né, desses usuários que responderam aí a pesquisa. Então, se 40.920 usuários afirmaram que pagam mensalmente valores que vão de 21 até 60 reais, então o número total de pessoas ouvidas nesse levantamento foi igual a quanto? Então, olha só, ele quer o total de pessoas que foram ouvidas nesse levantamento. Só que 40.920 usuários, né, pagam mensalmente valores que vão de 21 até 60 reais. Então, olha só, de 21 até 60 reais. Ó.
Então, nós temos dessa parte aqui, ó, de 21, né, até 40, ó, de 21 a 40, mas nós temos que ir até essa parte aqui, ó, até os 60, ó, de 41 a 60. Então, nós temos que pegar essa parte do gráfico, ó, tudo isso daqui, ó. Então, nós vamos ter que pegar esse pessoal todo aqui, ó. Opa. Deixa eu apagar aqui, fazer melhor. Então, o que nós estamos precisando fazer aqui é achar essa galera toda, ó, essa galera toda. Então, nós temos aqui os 34 e 60, ó, 34,60%, mais os 9 e 40%. Ó. Então, se a gente somar os 34 e 60 mais os 9 e 40, nós vamos ter o pessoal que paga de 21 até 60. Então, aqui vai ser 0, 10, vai 1, 9 com 4, com 10, com 4, 14, vai 1. Então, aqui nós vamos ter 44%. Então, o que foi dito para a gente é que esses 40.920 usuários, né, pagam taxas aí de 21 até 60 reais, de 21 reais até 60 reais. Então, o que nós vamos precisar fazer aqui, ó? Montar uma regra de 3. Então, a gente já descobriu que o público que ele falou equivale a 44% do total, né? Então, nós temos aí, para essa regra de 3, a porcentagem e a quantidade. Então, 44% está aí para os nossos 40.920, assim como os nossos 100% está para X. Então, quanto maior o percentual, maior a quantidade. Então, é só fazer essa multiplicação em X. Então, 44x vai ser 40.920 vezes 100. Então, x vai ser 40.920 com mais 2 zeros. Então, 4.092.000 dividido por 44. Então, quanto é que vai ser esse x? 4092000 dividido por 44. Quantas vezes o 44 cabe dentro do 409? 9. 9 vezes 4, 36, vão 3. 9 vezes 4, 36, com 3, 39. Então, aqui vai dar 3. Aqui nós vamos pegar emprestado do vizinho, aqui vai dar 1, aqui 0. Aí abaixa esse 2. Então, aqui vai dar 3. Quantas vezes 44 cabe dentro de 132? 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, 1, 13. Agora, abaixa esse 0. Quantas vezes 44 cabe dentro desse 0? Nenhuma. Abaixa o 0 de novo. Quantas vezes 44 cabe dentro do 0? Nenhuma. Abaixa o 0 de novo. Nenhuma. Então, esse nosso x vai ser 93.000. Então, o total de pessoas, né, ouvidas nesse levantamento foi aí de 93.000, o que vai mostrar para nós a resposta A. Então, nós temos aí uma questão também tranquila, regra de 3, mas nós temos que saber interpretar bem o gráfico, né? Vamos então aí para a nossa próxima questão. A tabela mostra algumas informações
sobre o número de unidades de determinado produto comprada nos 5 primeiros meses do ano. Janeiro, 8 unidades, fevereiro, 9 unidades, março, X mais 4, abril, 12 e maio, X. Sabendo que, na média, foram compradas 11 unidades por mês e que o valor de cada unidade foi de R$ 120, então o valor gasto no mês de março com a compra dessas unidades foi igual a quanto? Então, na média, 11 unidades por mês. Vou voltar aqui na tela. Então, olha só. Nós temos, então, uma questão clássica aí de média aritmética simples. Então, o que vem a ser a média, né? A média, para a gente achar a média, basta a gente somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Então, nós temos aí 8 mais 9, mais o x mais 4, mais o 12, mais o x, certo? E nós vamos dividir isso aqui em 5. Nós temos aí 5 meses. Então, aqui foi 1, 2, isso aqui faz parte do terceiro, quarto e quinto mês. Vamos dividir isso tudo por 5, e isso aqui vai dar 11. Nós podemos falar que em cada mês nós tivemos valores iguais a 11? A gente pode falar que em cada mês foi igual a 11? Não, cada mês não foi igual a 11. Mas como é uma média, é como se fosse. Tanto é que nós vamos fazer esse produto aqui, né? Essa multiplicação em x. Então, esse 8 mais esse 9, mais o x mais 4, mais o 12, mais o x, vai dar 5 vezes 11, que é o 55. Então, aí nós temos 12 mais 8, 20, 29, 33. Então, ó, 2x mais 33, isso aqui vai ser igual a 55. Então, 2x vai ser 55 menos 33. 2x vai ser igual a 22. O x vai ser 22 sobre 2. O x vai ser 11. Certo? Então, nós sabemos que o x vai ser 11. Agora, o que está sendo pedido é o valor que foi gasto nesse mês de março. Então, o mês de março, nós temos aí para o mês de março, x mais 4. X mais 4. Então, vão ser 11 mais 4. Então, nós vamos ter aí 15, né? 15 produtos. E está falando aí que o valor de cada produto, né? O valor de cada unidade foi de R$ 120. Então, nós vamos ter 120 vezes 15. Então, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Mais 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Posso colocar aquele zero no final. Então, nós vamos ter aí um total de R$ 1.800. Então, o valor gasto no mês de março com a compra dessas unidades foi igual a 1.800, que para nós aí foi a alternativa A. Resposta A. Vamos lá, próxima questão. Um comerciante comprou 50 unidades de um mesmo produto pelo preço unitário de X reais. Vendeu 20 unidades com um acréscimo de 70% sobre o preço de custo e 30 unidades com um acréscimo de 80% sobre o preço de custo e arrecadou um total de R$ 26.400. O preço unitário de custo desse produto para o comerciante foi de quanto? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos ter que montar uma equação, né? Então, a gente sabe que são 50 unidades. Então, temos 50 unidades. Só que foi falado para nós que as 20 primeiras unidades
teve 70% de acréscimo sobre o valor X. Então, aumentar um valor X em 70% é o mesmo que multiplicar esse X por 1,7. Então, ó, aumentar um valor X em 70% é o mesmo que multiplicar por 1,7. Porque nós temos 100% de X mais 70% de X, que é 170% de X. E 170% é 1,7. Então, nós vamos ter aí 20 unidades a 1,7x. E depois foi falado também que as outras 30 unidades teve um acréscimo de 80%. Então, dar um aumento de 80% sobre o valor de x é o mesmo que multiplicar esse x por 1,8. Então, 20 unidades, não mais a um preço x, mas com 70% de aumento, e 30 outras unidades, não mais pelo valor x, mas com 80% de acréscimo. Isso deu um valor total arrecadado de 26.400. Então, esse zero pode fazer com que a vírgula ande uma casa para frente. Esse zero também vai fazer com que a vírgula ande uma casa para frente, então vai sumir a vírgula. 2 vezes 17 vai dar 34, 34x. 3 vezes 18, ó, 3 vezes 8, 24 vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Então, mais 54x, isso vai ser 26.400. Então, 4 e 4, 8, 5 e 3, 8, 88x, né? Vai ser igual a 26.400. O nosso x, 26.400 dividido por 88. Então, quanto vai ser cada x? Ó? 26400 dividido por 88. Quantas vezes o 88 cabe aqui dentro dos 264? 3. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 8, 24. Com 2, 26. Olha que bonitinho. Abaixo o zero. Quantas vezes 88 cabe dentro do zero? Nenhuma. Abaixo o outro. Quantas vezes 88 cabe dentro do zero? Nenhuma. Então, o valor de x aí vai ser de R$300. Então, para essa nossa questão, nós temos aí a alternativa D, a alternativa delta, né? Bom, vamos seguindo o barco. Próxima questão. No período da manhã, Carlos vendeu 5 unidades de um produto A e 7 unidades de um produto B, totalizando R$1.160 em vendas. No período da tarde, ele vendeu 10 unidades do produto A e 8 unidades do produto B, totalizando nesse período R$1.840. Uma pessoa que tenha comprado uma unidade de cada um desses dois produtos gastou ao todo quanto? Então, olha só, nesse caso, aqui, pessoal, nós vamos poder fazer uma coisa interessante. Nós não vamos precisar resolver esse sistema, né? Então, resolver um sistema é você achar cada um dos valores. Então, olha só, aqui vai ter uma estratégia. Acho que poucos são os alunos que percebem, né? Os candidatos que percebem essa facilidade para essa questão. Então, olha só, 5 unidades de um produto A, mais 7 unidades de um produto B, isso tudo vai dar 1.160. R$1.160, vamos colocar aqui. Agora, depois, no período da tarde, ele vendeu 10 unidades do produto A e mais 8 unidades do produto B, a um valor de R$1.840. Tá. Para se resolver esse sisteminha por adição, a gente poderia, por exemplo, multiplicar a primeira equação por menos 2, aí ficaria 10A menos 10A, cancelaria o A, acharia o valor de B, depois substituiria o B, acharia o valor de A. Mas nesse caso, pessoal, eu não vou fazer nada disso. O que ele quer é quanto que vai ser gasto por alguém que comprar uma unidade de A e uma unidade de B, né? Então,
Uma pessoa que tenha comprado uma unidade de cada vai gastar quanto? Então, olha só, eu vou só somar isso aqui. Olha que legal. Quanto que é 5A mais 10A? 15A. Quanto que é 7B mais 8B? Olha que bonitinho, 15B. Então, se eu comprar 15A mais 15B, nós vamos pagar um total de quanto? 0, 4 e 6, 10 vai 1, 8 e 2, 10 vai 1. Olha só, se eu comprar 15 unidades de A mais 15 unidades de B, nós vamos pagar R$3.000. Mas ele não quer 15 de A e 15 de B, ele quer uma de cada. Se ele quer uma de cada, basta a gente dividir isso tudo por 15. Se comprar 15 de cada, vai dar 3.000. Comprando uma unidade de A mais uma única unidade de B, quantas vezes o 30 cabe dentro do 15? 2. Então, nós vamos gastar aqui, ó, R$200. Então, né, nós temos aí, para essa questão, né, a alternativa Bravo, resposta B. Então, pessoal, olha que bacana. Uma questãozinha, né, que muita gente aí podia ter achado chato pelos valores grandes aí, né? Uma questão até que simples, só que tem um facilitador. Então, sempre que você tiver uma questão de sistemas e ele falar um de cada, quanto que eu vou gastar para ter um de cada, soma tudo, vê se não vão dar valores iguais. Se der valores iguais para A e para B, é só dividir pelo total, né? Então, tem aí uma dica importante. Vamos lá, então, para a nossa 10ª questão. Um ciclista venceu uma competição percorrendo 5 quilômetros em 14 minutos e 36 segundos. O segundo colocado chegou 27 segundos depois do primeiro. E o terceiro colocado chegou 1 minuto e 15 segundos depois do segundo colocado. O tempo em que o terceiro colocado demorou para percorrer os 5 quilômetros foi? Então, temos aí uma questãozinha de tempo, né, relacionada com tempo. Então, nós temos lá, questão fácil, né? Primeiro colocado. O primeiro colocado, ele fez aí os 5 quilômetros em 14 minutos e 36 segundos. O segundo colocado gastou 27 segundos, né, a mais. Ele chegou 27 segundos depois do primeiro colocado. E aí, o terceiro colocado, ele chegou já 1 minuto e 15 depois do segundo colocado. Então, se eu pegar esse 14 minutos e 36 segundos e somar com 27 segundos, eu tenho o tempo do segundo colocado. E se eu pegar esse resultado e somar mais esse 1 minuto e 15 segundos, eu já tenho o tempo dele. Então, para resolver essa questão, é só fazer essa soma. Então, ó, 6 e 7, 13, com 5, 28, vão 2. Então, nós temos aqui 2 com 3, 5, 6, 7, 8. Né? Então, teremos aqui 15 minutos e 88 segundos. Né? Então, 6 e 7, 13, com 5, 18, vai... 6 e 7, 13, com 5, 18. 18 vai 1. Então, 4, 5, 6, 7. 78, pessoal. 78 segundos. Só que nós não podemos passar, né, de 60. Então, nós vamos tirar 60 segundos daqui. E esses 60 segundos que a gente está tirando dali é 1 minuto que nós vamos acrescentar aqui. Então, nós vamos ter aí 16 minutos e 18 segundos. Né? 16 minutos e 18 segundos para essa nossa questão. Teremos aí a alternativa
delta, né? Resposta D. Próxima questão. O gráfico a seguir mostra as embalagens vendidas em um dia, né, de um depósito de material de construções. Então, nós temos aí cimento, foram vendidos 24 embalagens, areia ensacada, 18 embalagens, pedra ensacada, 22, cal, 40 e argamassa, 35. Então, 35 embalagens. A tabela a seguir mostra os preços por embalagem de cada produto, né? Então, o cimento custa R$20, a areia ensacada 5, a pedra ensacada 4, a cal, né, R$8 e a argamassa 12. O total arrecadado com essas vendas foi de quanto? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui os valores, né? Então, nós temos aqui cimento, né? Areia, a pedra, a cal e a argamassa. Então, o cimento, R$20, a embalagem, a areia, 5, a pedra, 4, a cal, 8 e a argamassa, 12. E vamos voltar para o gráfico para ver as quantidades. Então, quantas embalagens, né, vendidas de cimento? 24 embalagens. 24 embalagens a R$2, né? 24 vezes 2 vai dar 48 com mais um zero, R$480. A areia são 18 embalagens. 18 vezes 5, né, é a mesma coisa que eu fazer 9 vezes 10. Eu não tô, né, eu posso dobrar esse 5 para 10, né? 9 vezes 10 dá 90. 18 vezes 5 também vai dar o mesmo 90. Ó. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. Então, R$90. Vamos já fazer aqui mais ou menos um embaixo do outro. A pedra, 22. 22 embalagens de pedra, cada uma a R$4. Então, aqui nós vamos ter R$88. Cal, nós temos 40 embalagens. 4 vezes 8, 32. Mas como são 40, então isso aqui vai ser 320. E a argamassa são 35. 35 vezes 12. Se fosse 35 vezes 10, daria 350. Mas tem 2 vezes o 35, então vai ter mais 70. Então, 350 mais 70, isso aqui vai dar 420. Certo? 35 vezes 12, 12 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Mais 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3, 3. Então, 5 e 7, 12, vai 1, 420. Ele quer o total, né? Qual foi o total arrecadado com todas essas vendas? Então, aqui nós vamos ter 8, depois 8 e 2, 10, 19, 20 e 21, vão 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O senhor faltou 480 lá em cima. Legal. Então, vamos ter que voltar isso aqui. Verdade. Você acredita que o reflexo atrapalhou? Eita. Então, aí você consegue editar isso aí, né? Então, ó, vamos somar aqui. Então, 0, 0, 0. Então, 8 e 2, 10. 10 mais 10, 20. Com 9, 29, vão 2. 4, 6. 6 e 4, 10. 13. Então, nós vamos ter aí 1.390.
1.398, né? 1.398, porque isso aqui vai dar 8. 1.398, alternativa A. Próxima questão. Para eu ler e tá os dois, tem algum problema ou não? Nenhum problema. Mas eu também posso colocar só. Né? Porque alguns eu só li, outros apareceu eu lento. Né? Então, questão 12. Em um terreno retangular ABCD, que tem 130 metros de perímetro, será construído um depósito conforme mostra a figura, cujas dimensões estão em metros. Sabendo-se que o perímetro do depósito é 73 metros, então, em relação à área total do terreno ABCD, a área do depósito corresponde a quantos por cento? Né? Então, a gente sabe que o perímetro é 73 metros. E ele quer a área do depósito. A área do depósito vai ser quantos por cento? Então, vamos lá. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro vai ser o 2x mais 5, que é a base, mais o x, que é a altura, mais esse 2x mais 5, que é a base na parte de cima, mais o x de novo. Então, e a gente sabe que isso tudo é 73. Então, 2x mais 2x, 4, 5, 6x. 6x mais 10, né? 6x mais 10, isso é igual a 73. O 6x vai ser 73 menos 10. O 6x vai ser 63. O x vai ser 63 sobre 6. Então, 63 dividido por 6 aqui vai dar 1 vezes 6, 6 para 6, nada, abaixo 3. Não dá. Aí, sempre que tiver um zero do além, o perímetro é 130. De onde eu tirei 73? É porque eu acho que fala que alguma coisa, acho que a área, se não me engano, é 75. Passa para o próximo slide. Não, o perímetro do depósito é 73. Ah, o perímetro do depósito. Tá, então, vamos começar de novo. Aí você corta isso aí, joga fora. Então, então, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos calcular o perímetro do terreno. O perímetro do terreno vai ser 2x mais 5 perímetro do terreno, 2x mais 5, mais o x, mais 2x mais 5, mais o x novamente. Isso tudo tem que dar 130. Então, 2x, 4x, 5, 6. Então, 6x mais 10 tem que ser o 130. O 6x vai ser 130 menos 10. 6x aqui vai ser 120. Então, o nosso x vai ser 120 dividido por 6. 2 dividido por 6 dá 2, com mais um zero, 20. Então, o nosso x, apesar de não ser o Leonardo, dá 20. Então, a gente tem aqui o x igual a 20. Se o x é 20, dá para a gente descobrir o valor aí, né, de cada dimensão. Então,
aqui nós temos esse x igual a 20, aqui vai ser 2 vezes 20, 40, com mais 5 aí, 45. Então, nós vamos ter 20 metros por 45 metros. Agora, foi falado também que o perímetro do depósito é 73. Se o perímetro do depósito é 73, aqui tem 14, aqui tem mais 14, né? Então, ó, o perímetro do depósito é igual a 73. Então, eu vou chamar de x, ó. Essa dimensão do depósito aqui vai ser x. Então, se o perímetro do depósito é 73, então nós temos x mais 14 mais x mais 14. Isso tudo tem que dar o 73. Então, 2x mais 28 é igual a 73. Então, o 2x vai ser 73 menos 28. Então, 73 menos 28. Pega emprestado do vizinho. Então, 8 para 13, 5. 2 para 3, 2 para 6, 4. Então, 2x igual a 45. Aí o x vai ser 45 dividido por 2. Esse x vai ser 22,5. Então, 22,5. Então, aí, o que está sendo pedido, então, é em relação à área total do terreno ABCD, a área do depósito corresponde a quantos por cento? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, o cálculo da área total e fazer o cálculo da área do terreno. Então, a área total, nós vamos ter aí 45 metros por 20 metros. Então, 45 por 20, nós vamos ter aí 900 metros quadrados. Né? E a área do depósito vai ser a base, que é 22,5, vezes a altura, que é 14. Então, 22,5 vezes 14. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 0, 5, 9, 10, 11, vai 1. 31. Bom, uma casa depois da vírgula, 315. 315 metros quadrados. Então, como ele quer a porcentagem é sempre uma fração. E a fração vai ser a parte dividida pelo todo. Então, a parte é 315. O todo é 900. Bom, mas nós não queremos a nossa resposta por novecentagem. A gente quer a resposta em porcentagem. O que eu posso fazer para transformar esse 900 em 100? É só dividir, ó, embaixo aqui por 9. Se eu dividir por 9, eu vou ter 100. Se eu dividir em cima também, beleza. Ó. Então, embaixo já tenho 100. E agora, 315 dividido por 9. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 31? 3. 3 vezes 9, 27. Para 31, 4. Abaixo 5. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 45? 5.
5 vezes 9, 45, para 45 nada. Então, a nossa resposta vai ser 35 sobre 100 ou 35%. 35%, alternativa Charlie, né? Resposta C. Próxima questão. Uma empresa utiliza bicicletas para entregar pequenos pacotes em locais próximos à sua sede. O preço de entrega praticado por essa empresa é definido a partir da distância em quilômetros e em linha reta entre a sede e o local de entrega, sendo obtido a partir da seguinte fórmula. O preço da entrega é R$ 1,80 vezes a distância mais R$ 5,00, né? Então, é R$ 1,80 por quilômetro, né? R$ 1,80 por quilômetro. Considere o seguinte esquema que apresenta a distância entre a sede da empresa e o local da entrega. Nesse caso, o valor da entrega será de quanto? Então, olha só, pessoal. Essa questão aqui é uma questãozinha de Teorema de Pitágoras, né? Então, Teorema de Pitágoras. Nós temos 3 triângulos áureos que a VUNESP utiliza muito em suas provas, né? Então, nós já sabemos aí que esse é um dos triângulos áureos, né? Então, nós temos o triângulo normal, né? Temos aqui o triângulo 3, 4, 5. Tem o outro triângulo, né? Que é o triângulo 5, 12 e 13, né? E nós temos aqui um outro triângulo muito utilizado, é o triângulo 8, 15, 17. Então, se num triângulo nós temos o 5, 4 e 3, né? 3, 4, 5, tem outro que é o 5, 12 e 13, tem outro que é o 8, 15 e 17. Se nós voltarmos aqui, ó, se a gente analisar o que está sendo colocado aqui para nós, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 quadradinhos de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 12 de comprimento. Então, nós temos exatamente isso aqui, ó. 5 de altura e 12 de comprimento. Então, automaticamente, essa hipotenusa aqui vai ser 13. Então, nós temos o triângulo 5, 12, 13, né? Temos aí o triângulo lulístico, né? Então, o 13 lembra o Lula, o 17 lembra o Bolsonaro, né? Fica fácil de você gravar esses triângulos. 3, 4, 5, aí tem o triângulo do Lula e tem o triângulo do Bolsonaro, né? E se você quiser gravar isso aqui rapidamente, por que que o 13 ficou tanto tempo no poder? Porque a gente não usou os nossos 5 sentidos. Mas não se preocupa não, agora o Bolsonaro vai ficar 8 anos no poder. E aí a diferença, né, é sempre de 7, ó. 5 mais 7, 12, e 8 mais 7, 15. Então, a gente acaba descobrindo que essa distância é 13. Só que nós temos que entender que foi falado que cada lado aqui, ó, é meio quilômetro. Meio quilômetro. Então, esse 13 é 13 vezes 0,5. Então, às vezes, os mais afoitos aí falam, nossa, que é 13 quilômetros, e erra a questão e tem uma alternativa como se fosse 13 quilômetros. Então, na verdade, 13 vezes meio vai ter que andar 6,5 quilômetros, né? Então, quanto que vai ser o gasto? Vai ser 1,80, certo? Vezes esses 6,5 quilômetros, mais R$5. Então, note bem que não era para fazer 1,8 vezes 13, sim 1,8 vezes 6,5. Então, 1,8 vezes 6,5, 5 vezes 8, 40, vão 4, 5 vezes 1, 5 e 4, 9, mais 6 vezes 8, 48, vão 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10, né? Então, aqui vai dar 0, 9 e 8, 17, vai 1,
Então, 11,70 mais 5. Então, o nosso resultado aí, com fé em Deus, vai ser 16, né? R$16,70. 16,70, alternativa Charlie. Resposta C. Próxima questão. Os reservatórios A e B, ambos com a forma de paralelepípedo reto retângulo, têm dimensões internas exatamente iguais, conforme indicados na figura. Sabendo-se que os volumes de água contidos nos reservatórios A e B ocupam, respectivamente, 65% e 25% das suas capacidades totais e que o reservatório A contém 1,4 metros cúbicos de água a mais do que o reservatório B, a medida da altura de cada reservatório indicado por X nas figuras é igual a quanto? Então, pessoal, nós vamos ter que fazer o seguinte. O A, né, ocupa 60% e o B ocupa 25%. Né? Então, nós temos aqui, ó, o A, 60%, e o B, 25%. Então, o A está cheio com 60% de sua capacidade, o B está cheio com 25% da sua capacidade. Então, qual a diferença entre 60% e 25%? Ó, 60% menos 25%, isso aí não vai dar 35%? E esses 35% está relacionado com esse 1,4 metros cúbicos. Né? Então, está falando que o reservatório A contém 1,4 metros cúbicos a mais do que o B. Então, nós temos aí, né, que os 35% equivale a 1,4 metros cúbicos. Então, ó, dá para a gente fazer uma regrinha de 3, né? Então, fazendo aí uma regra de 3. Então, porcentagem e quantidade. Então, 35% está para 1,4. 1,4 metros cúbicos. Assim como nosso 100% vai estar para X. Então, 35x vai ser igual a 1,4 vezes 100. Então, 35x vai ser igual a 140, né? Essa vírgula vai andar 2 casas para frente por causa desses 2 zeros. O x vai ser 140 dividido por 35. Então, esse x vai ser 4. O x é igual a 4 metros. Né? Então, o que ele está pedindo? Né? A medida da altura, né, de cada reservatório indicado por X. Né? Então, vamos ver. Esse X aqui, que eu coloquei 4 metros, não tem nada a ver com aquele X da altura. Né? Então, aqui, ó, nós temos, na verdade, essa quantidade vai ser em metros cúbicos. Né? Então, 35% é 1,4 metros cúbicos. Então, esse nosso X aqui vão ser 4 metros cúbicos. Né? Então, a capacidade total de cada um desses reservatórios é de 4 metros cúbicos. Então, o que a gente pode falar a respeito do volume de um reservatório desse? O volume desse reservatório. Então, a gente sabe que aqui vai ser 2 metros. Aqui vai ser 1,6 metros e aqui vai ser o X.
E o volume, né, é a área da base, 2 vezes 1,6, vezes essa altura x. E isso tudo tem que dar os nossos 4 metros. 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então, 3,2 vezes o x tem que dar o 4. Então, o x vai ser 4 dividido por 3,2. Então, quanto que vai ser esse x? Então, se a gente pegar 4 e dividir por 3,2, a professorinha falava igual às casas depois da vírgula, cancela a vírgula, né? Quantas vezes 32 cabe dentro do 40? Uma vez 32, 32, né? Para 40, 8. Aí eu posso colocar um zero que vem do além. Aí eu coloco uma vírgula. Quantas vezes o 32 cabe dentro do 80? 2. 2 vezes 32 vai dar 64. 4 para 10, 6 vai 1. Aí 7 para 8, 1. E se eu colocar um outro zero, aqui vai ser 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, 1, 16. Então, a gente acabou de descobrir que a altura x vai ter que ser 1,25 metros. Então, a diferença entre os dois tanques, né? Os dois reservatórios, era uma diferença de 35%. Essa diferença de 35% foi dada para a gente que era 1,4 metros cúbicos. Então, 35% é a diferença, que é 1,4. 100% do reservatório vão ser 4 metros cúbicos. Se cada reservatório tem aí a capacidade de 4 metros cúbicos, o volume é a área da base, 2 vezes 1,6 vezes a altura x. Então, a gente acaba de descobrir que o nosso x vai ser 1,25 metros. E aí nós temos a alternativa ECO, né? Resposta E. E agora indo para a nossa saideira, última questão. Só uma tiradinha da tela de dentro da camisa, aí passando um pouquinho. Perfeito. Então agora vamos para a última questão, saideira. Observe a sequência composta de 8 figuras. Então você tem aí pentágonos, né? Pentágonos divididos aí em 5 triângulos, onde você tem sempre um triângulo cinza, né? Um triângulo pintadinho. E se você analisar, esses triângulos pintadinhos vão girando sempre no sentido horário. Então você tem aí primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava figura. Supondo que a regra de formação das figuras seguintes permaneça a mesma, a figura que deverá ocupar a posição de número 519, né, nessa sequência será quanto? A 519ª posição. Então, qual que vai ser aí a 519ª posição? Então, eu preciso da posição de número 519. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Vamos ver como é que era. Então, se vocês forem analisar, olha só, além dos pentágonos, né? Além dos pentágonos, nós temos esses pentágonos que têm um risco, ó. Então, ó, tem esse pentágono que possui esse risco aqui, tem esse outro que tem outro risco aqui, tem um outro que tem um outro risco aqui, ó. Tem outro pentágono que tem esse risco aqui. Então, vocês podem ver que os pentágonos que estão riscados sempre vão ocupar posições pares. Então, você tem o 2, o 4, o 6 e o 8. São os pentágonos que estão riscados. Como que é a posição de número 519, né? 519? Isso. Então, ele não vai ter risco, né? Porque esses riscos só aparecem, né, nas figuras pares. Então, ó, não é essa, não é essa. A gente já sabe que por ser uma posição ímpar, não vai ter esse risco. Então, voltando um pouquinho aqui, ó, tirando já esses riscos, a gente pode ver, ó, que vai tratar-se de uma questão de ciclos.
E como são pentágonos, ó, cada ciclo vai ter 5 figuras. Ó. Então, olha só. Eu tenho a figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5. A figura 6 volta a ser igual a 1. A figura 7 volta a ser igual a 2. A figura 8 volta a ser igual a 3. Então, esse aqui é uma questão clássica de ciclos, né? E como é um ciclo, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pegar esse 519 e dividir em 5 partes, dividir por 5. Então, aí é só fazer essa continha e a gente termina a questão. Nós vamos ter a quantidade de ciclos completos, né? Então, nós vamos pegar aí 519 e vamos dividir por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 5? Uma vez 5, 5 para 5 nada, abaixo 1. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 1? Nenhuma. Eu tenho que colocar esse 0. Aí eu abaixo esse 9. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 19? 3. 3 vezes 5, 15. Para 19, 4. Então, nós vamos ter 103 ciclos completos, mas o que nós vamos precisar mesmo nessa questão é a quarta figura do próximo ciclo. Então, a quarta figura do próximo ciclo, né? Você tem ela aí, né? Como sendo ela com um risco, porque ela é uma posição par, né? Mas é só a gente ir na nossa alternativa e ver um desenho que seja igual à quarta figura aqui, certo? Sem esse risco. Então, um desenho que é igual à quarta figura sem esse risco, né? É a alternativa eco. Então, nós temos aqui a alternativa E. Então, essa resposta aí, alternativa E. E com isso, pessoal, nós encerramos, né, a resolução do nosso simulado para as turmas de soldado da Polícia Militar. Obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até o final e espero que vocês tenham gostado da resolução. Continuem estudando, pessoal, né? Para você ter facilidade em matemática, você vai precisar de várias horas de voo, né? Então, atente bem aí às pegadinhas, né? Vejam aí as resoluções das outras provas, né? E acompanhem as nossas resoluções. Um abraço a todos.